Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia. E preparem-se, meus amigos, pois iremos falar, sabe o quê? Sobre o tema mais polêmico de todos, que é sobre o seu reajuste salarial agora de janeiro. E vamos falar do reajuste com valor maior, mais o adicional de 5% nas aposentadorias. Lembra dele, daquele quinquênio? Vou falar sobre ele também. Além dessa notícia de reajuste salarial, tanto para quem ganha um salário mínimo quanto para quem ganha acima de um salário mínimo, né? Que também tá pesando bastante, as pessoas querem saber como que fica o seu salário. Eu vou trazer também outras notícias que eu considerei importante. Eu fiz um resumão aqui desse boletim para atualizá-lo. Será um vídeo um pouco mais curto, tá? Eu já trouxe outros 2 vídeos hoje, então eu vou trazer esse terceiro aqui para a gente poder encerrar o dia e trazer, sempre encerrando com muita novidade, informação importante que é de interesse de vocês. Antes, eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social da internet. E todos os dias eu trago boletim informativo para manter você por dentro dos seus direitos. Por isso é fundamental que você se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que honra é ter você aqui no canal junto com a gente. Muito obrigada aí pela sua companhia. E também aproveito para reforçar que quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser chama a gente, chama que a gente ajuda, chama que a gente dá todo o suporte necessário, esse serviço que a nossa equipe preza aí com o maior carinho para você, tá bom? Eu vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário, é só você clicar, chamar a nossa equipe, o atendimento é de segunda a sexta, dias úteis, das 9 às 18 horas, então pode chamar que a gente está atendendo normalmente. E muita gente está aproveitando essa semana para poder fazer o saque do cartão, para comprar ceia de Natal, de Ano Novo. Então saiba que você é aposentado, pensionista, BPC Loas, quem sabe você tem aí uma margem disponível para o cartão consignado, onde você consegue fazer um saque em dinheiro que cai em 24 horas na sua conta, pagando pouco na folha, quem sabe, né? Para quem ganha um salário mínimo, por exemplo, que hoje é R$ 1.412, o saque do cartão seria em torno de R$ 1.637, então estamos dizendo de R$ 1.600 na sua conta, você pagando apenas 84 parcelas que são fixas de R$ 49,50, que é descontado na sua folha de pagamento. Sem surpresa, sem pegadinha, sem valor extra depois te cobrando, não vai te cobrar nada. Então, é uma possibilidade para quem tá sem grana e precisa fazer a ceia, né? Quer comprar um presente de final de ano, então ainda dá tempo. Quem quiser, o dinheiro pode cair até amanhã na sua conta. Chama a nossa equipe que a gente vai te assessorar nessa jornada aí, fechou? Recado dado, bora para as notícias. Eu quero trazer aqui, gente, olha só, o governo tentando dar uma de bonzinho em relação à revisão da vida toda. Quem recebeu não quer devolver o valor. Na verdade, os ministros ferraram foi os aposentados. Aí o governo vem com umas histórias se passando de bonzinho, sabe? Aí a gente quer que a gente engula seco, mas não desce nem a pau e eu exponho mesmo. Na época do Bolsonaro, vinha aqui, expunha o que eu achava que estava errado. É o Lula, venho e exponho também, porque aqui nesse canal, gente, a gente não tem político de estimação e você não pode ser enganado, igual a grande mídia às vezes oculta informação ou tenta manipular com as informações, ou o governo que fica metendo louco aí, se aproveitando da vulnerabilidade da população brasileira. Aqui não tem essa enrolação não, aqui a gente mostra a verdade nua e crua, doa quem doer, porque a verdade tem que ser dita, não é mesmo? E olha só, saiu aqui na Folha de São Paulo que o aposentado que ganhou a revisão da vida toda do INSS não precisa devolver valor, diz o ministro. Olha o governo como é bonzinho. Ah, você que já ganhou na justiça e aí por causa do entendimento do INSS, do STF lá atrás, que deu o aval para a justiça, o entendimento do STJ que deu o aval para a justiça, que podia pagar vocês, vocês não precisam devolver o valor não, tá bom? O governo tá dando um boi para vocês. Ah, pelo amor de Deus, o governo tá roubando vocês. É isso que o governo tá fazendo, porque a revisão da vida toda é um direito que sempre foi na lei. Eles ficam mudando a reforma previdenciária para poder dificultar as pessoas de aposentar, e aí eles querem fazer o quê? Não querem mais dar um direito constitucional, porque eles alteram a lei. Gente, tudo que é constitucional é porque tá na lei. Só que a partir do momento que o Congresso altera a lei, não é mais válido. E é o que aconteceu no caso da revisão da vida toda. Claro que a revisão da vida toda ainda não finalizou. Inclusive o ministro convocou o Lula, convocou o presidente Rodrigo Pacheco do Senado, o presidente Arthur Lira da Câmara, para todo mundo se manifestar no processo antes de dar o retorno final.
Então, provavelmente vai ficar pro ano que vem, por causa da grande polêmica, né? Mas assim, olha as ideias do governo, achando que o povo é bobo, né? Aí, olha só, o Dias Toffoli, ele afirmou que o dinheiro já pago não deve ser devolvido. Moraes, Barroso e Nunes Marques seguiram o mesmo voto. Ah, como eles são bonzinhos, né? Só vem lascando o aposentado e vem dar uma de bonzinho pra cima da gente, achando que a gente engole, né? Achando que a gente é burro, que a gente é bobo, né? E aí os aposentados do INSS que ganharam a revisão da vida toda na justiça, gente, não precisariam devolver o valor que receberam por meio de tutela antecipada, segundo o entendimento de 4 ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em julgamento que ocorreu no plenário virtual da Corte. O ministro Dias Toffoli apresentou o voto em 2 recursos das ADIs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade, que derrubaram a revisão em março desse ano, afirmando que por ter havido decisão a favor da correção em 2022, quem recebeu de forma antecipada não precisaria pagar ao INSS esses valores. Ao posicionamento do Toffoli, foi seguido por outros ministros, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, né? O Nunes Marques, relator do recurso, e o voto do Marques, no entanto, é contra os embargos de declaração, indicando que a revisão da vida toda segue sem ter possibilidade de ser concedida e tem maioria até agora. Então o julgamento ainda não terminou, ele precisa continuar julgando os embargos de declaração, então a gente vai acompanhar, provavelmente até, eu acredito que no primeiro semestre desse próximo ano tudo se conclua. Então, gente, o governo vem tentando dar um de bonzinho, né? Tava tudo certo, era uma vitória que vocês estavam esperando desde 99 e agora a gente percebe aí, né, essa tristeza, a gente percebe essa mudança de postura por pressão do governo que não quer pagar um direito que é de vocês. O governo fez isso com a revisão do FGTS para não pagar retroativo, reembolsou mais de 700 bilhões de reais que ele deveria ter pago de correção do fundo de garantia para vocês, né? Agora fez com a revisão da vida toda dizendo que não existe direito de transição. Então, assim, o governo fala que é do direito do trabalhador, mas olha só, na redução de corte de gastos, ele tá tirando de quem? Do BPC, do mais pobre, não é? Então, será que é do direito do trabalhador mesmo? O que vocês acham? Comenta aí. Agora, gente, uma outra informação que eu quero trazer para vocês também é a respeito de uma matéria que trata sobre o salário mínimo ideal e que eu achei bem interessante, né? Porque o governo vem querendo tirar do salário mínimo, até na redução de custos, a gente tava falando, isso já pega aí rabeira na matéria anterior que a gente falou da revisão da vida toda, e serve aqui pra gente ver sobre o salário mínimo que o governo, por ele limitava o aumento salarial do salário mínimo, né? O Lula que falou que prometeu, hein? Lula prometeu e não cumpriu mais uma vez. É o que eu digo, o governo tem costume de escrever as coisas a lápis, porque depois ele passa uma borracha e acha que tá tudo certo. Mas a memória do brasileiro não pode apagar com borracha, não. A gente tem que ficar bem atento ao que ele promete, ao que ele executa, né? Para cobrar e até na questão do voto lá na próxima eleição. E aqui o salário mínimo que o Lula disse que não ia mexer foi um dos primeiros pontos que eles mexeram dentro da redução de custo, né? Mas aí o governo fala tanto, ai, não dá, não tem o que fazer, mas vocês já viram os salários mínimos estaduais, que são, em alguns casos, maiores do que o salário mínimo federal? Respondem aí pra mim que eu quero saber. Olha só, salário mínimo 2025 no Rio de Janeiro. Quanto que vai ficar no Rio de Janeiro? Vamos falar do salário do piso regional fluminense e quando será o próximo reajuste, né? Ainda não há previsão do reajuste do salário mínimo do estado do Rio de Janeiro, estadual, mas o piso é dividido em 6 faixas de pagamento lá no Rio. Cada estado coloca a sua regra. São Paulo tem um valor de salário mínimo de mais de 1.600, tem lugar que o salário mínimo é 1.800, mas o do governo federal, o do Lula, é 1.400, né? Que é o desse ano, que estamos falando 2024 ainda. E o que acontece? Vamos falar aqui um exemplo do Rio de Janeiro, tá? Peguei a matéria para vocês entenderem o salário mínimo do Rio de Janeiro. O salário mínimo do Rio de Janeiro, ele vai aqui, um salário, gente, que chega, sabe a quanto? A R$ 3.158,96. Quem ganha o piso no Rio, que é o piso 6 de 3 mil? Administradores, advogados, arquivista, arquiteto, assistente social, bibliotecário, estatístico, secretário executivo, sociólogos, algumas categorias da saúde, como psicólogo, enfermeiro, farmacêutico. Quem ganha o piso 5 de 2.512? Motorista de ambulância, taxista profissional, técnicos de telecomunicações, fotógrafo,
entre outros técnicos de nível médio inscritos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, técnicos industriais. Quem ganha R$ 1.665,93, maior do que 1.412, que é o nível 4, são os profissionais técnicos e de nível médio, como nas áreas de contabilidade, farmácia, secretariado, biblioteca. Quem ganha o valor, né, de 1.412 do piso federal? Aí são os restantes. Ok, mas vocês viram que ele tem pisos diferentes? E o que acontece se não houver reajuste do mínimo no Rio de Janeiro, né? A definição de um salário mínimo regional é autorizado pela lei complementar e beneficia categorias que não têm o piso estabelecido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. O valor tende a ser diferente do salário mínimo fixado em lei federal, em conformidade com o que determina a própria Constituição de 88. No entanto, se o piso regional não acompanhar o mínimo nacional, as categorias ficam resguardadas pelo salário mínimo instituído. Então a gente percebe aí que em outras regiões o salário mínimo pode ser muito maior. E aí só o governo federal bonitão não tem como, né? Tadinho do governo. Você ainda tem dó do governo? Ele não tem como ter dó do governo, né? E olha só, quero trazer mais uma informação agora aqui para vocês. E vamos falar desse reajuste aí de 5%, que tá tudo caminhando para a gente falar a respeito desse reajuste de 5% nas aposentadorias e do reajuste com valor maior, né? O Congresso aprovou uma lei que regulamenta a economia popular e solidária. Tá aqui, ó, projeto de lei 6609 de 2019, ele cria a Política Nacional de Economia Solidária, foi aprovado na noite de quarta-feira, seguiu para sanção presidencial, e aqui, gente, na Câmara dos Deputados, ele cria uma Política Nacional de Economia. Essa aprovação é uma conquista importante, fruto de 12 anos de esforços iniciados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e desde 2012. E com a nova legislação espera-se avançar nas políticas públicas voltadas à economia popular e solidária. Então, gente, isso daqui, ele vai trazer aí um investimento. O projeto caracteriza um empreendimento de economia solidária como aquele de fins econômicos e sem fins lucrativos, autogerido por seus membros, que deve exercer coletivamente as atividades econômicas e a decisão sobre a partilha dos seus resultados. A iniciativa deve ter administração transparente e democrática por meio de soberania de assembleia e praticar comércio de bens ou prestação de serviços de forma justa e solidária à sociedade, distribuindo resultados financeiros de atividade econômica com proporcionalidade em relação às operações e atividades econômicas realizadas de forma individual e coletiva. Então, a gente vai acompanhar como que vai funcionar no próximo ano essas práticas, né? Ele vai envolver uma série de trabalhos que vai melhorar a situação de vocês, e aí eu vou explicando como o andar da carruagem. Agora vamos falar do aumento salarial, né? Então vocês viram aí, Rio de Janeiro tem um piso maior, vários estados têm um piso maior, mas no Brasil ele quer limitar o salário mínimo de qualquer forma. Então o mínimo vocês já sabem, tá ali na faixa de R$ 1.500 a partir agora de janeiro, dia 1º, mas quem ganha acima do mínimo, Ana? Quanto que vai ganhar? Bom, gente, já temos o resultado, né? A inflação acumulada de novembro teve uma alta de 0,33%. Isso acumula uma alta de 4,27% nos últimos 12 meses, de 4,84%. Então, esse é o valor do reajuste de vocês, gente. Ou seja, a inflação acumulada de 12 meses subiu para 4,87%. 4,87% é o que você, meu amigo, minha amiga, que é aposentado e pensionista, vai ter de reajuste salarial, você que ganha acima do mínimo. Apenas 4,87%. Então, vamos supor que você ganha R$ 1.500 hoje. É acima do mínimo, não é? Só que é pouco, é quase mínimo. Mas é acima do mínimo, então você não vai pegar um reajuste mais robusto, igual quem ganha acima do mínimo, quem ganha o mínimo. Você vai pegar apenas 4,87%. Um exemplo, tá? Isso daí daria R$ 73,00 de ajuste. Então, seu salário iria para R$ 1.573. Então é assim que você vai fazer a conta. Claro que tem que esperar fechar dezembro, porque o salário de quem ganha acima do mínimo é diferente de quem ganha o mínimo. Então espera fechar a inflação de dezembro, mas vai ficar dentro dessa faixa aí. Por mais que está aumentando, às vezes fecha até 5%. Não dá muita diferença na vida de vocês, tá? E por isso, gente, existe o projeto de lei 1468 de 2023, que ele é de autoria do Pompeu de Matos.
Ele pede o quê? Um quinquênio. É uma proposta que cria o adicional de 5% para os aposentados da Previdência que ganham acima do salário mínimo a cada 5 anos, incluindo o pensionista. Esse projeto está aguardando o parecer do relator na Comissão de Finanças e Tributação. Falta pouco para ele ser aprovado, né? Como vocês viram, ele já está na penúltima etapa da Câmara dos Deputados e é um projeto, gente, que pode ajudar muito vocês, né? É um projeto que pode aí trazer uma mudança, uma questão de um pouco mais de justiça para corrigir toda essa diferença salarial que vocês vêm tendo. Daqui a pouco, quem ganha acima do mínimo vai estar ganhando o mínimo, porque o salário, vocês viram, está defasado. O salário mínimo sempre tem um aumento um pouco maior e quem ganha acima do mínimo tem um aumento um pouco menor. Então chega uma hora que o salário praticamente se iguala, porque o mínimo começa a ultrapassar por ter sempre aumentos maiores. E como ninguém pode ganhar menos que o mínimo, o que vai fazer? Vai ganhar menos? Não, você vai se igualar ao mínimo. Então a gente não pode permitir isso, a gente tem que lutar. E esse é um projeto desse adicional de 5% das aposentadorias que trata de aumento salarial e que a gente vai lutar sim para ele ser aprovado. Então vamos com tudo, porque ele, mesmo lento, é um projeto novo, foi do ano passado, já avançou bastante. Então vamos continuar lutando, vamos desanimar não, gente, porque tem deputado que está disposto a fazer isso aqui acontecer, mas a gente tem que mostrar força popular também. Então é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado, obrigado, um beijo, até logo!